Oi, Shalom a todos, Boker Tov, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem agora, mas não estava muito bem antes. E assim que a vida é. Às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente está mais ou menos bem, mas a gente precisa ser feliz, né? Feliz e alegre, tentar ser alegre de alguma maneira. Então, às vezes a gente não está muito bem, às vezes a gente está melhor. Hoje não é um estudo filosófico, hoje é o nosso estudo do Talmud essencial. O estudo do Talmud essencial do Rabino Adin Staunsaltz, de abençoada memória. Nós estamos na terceira parte no método, né? No método. E nós estamos também no capítulo 36 desta terceira parte, que é o método de como estudar ali o Talmud. Nós falamos de exegese, vamos olhar uns aqui, nós falamos da Haggadah, que é muito agradável, nós falamos sobre o que é um erudito, e essa parte do que, o que é um erudito é bem importante para o dia de hoje. Veja que eu estou aqui num cenário familiar um pouco diferente, né? Caseiro. Nós vamos entender hoje algumas coisas que não são muito, não é muito o que as pessoas gostariam de escutar. Por exemplo, assim, as pessoas, de uma maneira geral, que acompanham, sejam vídeos judaicos, sejam vídeos de rabinos, ou seja, assim, aquelas terapias revolucionárias não é terapia o nome, aquela neurolinguística do vai me salvar no dinheiro, vai me salvar na saúde, vai me salvar em tudo que é canto, aquela palavra tão abençoada de recebimento que se chama Kabbalah, utilizada como título para ganhar dinheiro, para ganhar não sei o que, para ganhar seguidores e tudo mais. Então não é muito agradável assim para quem acha que eu sei Kabbalah. Eu sei Kabbalah, eu sei tudo de Kabbalah, eu li sobre a Sefirot, então eu já sei. Eu comprei um livro que tinha o desenho da árvore da vida na frente dele, na sua capa. Eu entendi quem é quem, qual é o nome da Sefirot, uma por uma, de cada Sefirá, e eu já sei. Eu conheço, eu sei que elas são emanações, porque eu li no livro que elas são emanações de Hashem. Que ele é o Ensof, ou melhor, ele está acima do Ensof, mas enfim, o Ensof começou, então ele emanou, não. Ele fez surgir a sua Ensof, que é a sua luz, e através dessa sua luz, que ainda não é ele está acima, e essa sua luz emanou a Sefirot, onde elas têm os atributos de beleza, de bravura, de o fundamento, enfim, fomos descendo até Malhut, que é a nossa parte aqui, a Sefirot, a Sefirá, que significa aquilo que é físico, estamos no mundo. Eu fui lá e eu aprendi sobre os Olamot. Eu sei que existem muitas dimensões, muitos mundos, muito processo muito longo para a construção, a criação do mundo físico. Então existiam mundos antes. Eu já sei de todas essas coisas aí. Talmud essencial vem e nos diz que, e eu concordo, Baruch Hashem, e graças a Deus eu concordo, que quando nós estudamos sobre o que é um erudito, nós percebemos lá no nosso estudo que nós não somos eruditos, nem eruditas, que nós estamos aprendendo, tentando conhecer. Nós também sabemos que Deus simplesmente cortou aquela vinda de profetas no momento. Não. Está cancelada a vinda de profetas para esse mundo. Pelos próprios problemas que os próprios falsos profetas trouxeram. Nós estamos aí há mais de 2000 anos tentando resolver interpretações erradas e utilizações erradas da escritura. Então, por isso eu digo, não deve ser muito fácil aqui entender que se você não conhece o Talmud, você não estuda o Talmud, não compreendeu o Talmud, não entendeu mesmo. Esta Kabbalah que você pensa que sabe, esta Kabbalah que eu penso que sei, ela é inútil para o propósito de servir a Hashem, ela é inútil para o propósito de elevarmos como pessoas e nos aproximarmos. Nós não sabemos sobre Kabbalah. Se nós não
não soubermos sobre o Talmud. Então nós chegamos na reta final do estudo do Talmud e encontramos aqui este pequeno obstáculo, este obstáculo tão importante. Nós temos a lei escrita, nós temos a lei oral, nós temos o segredo, nós temos a mística, nós vamos indo, né, cada vez mais profundo, né? Por quê? Porque nós estamos tirando as cascas da cebola. E uma casca muito importante, aquela casca que é suculenta. Ah, eu não posso nem pensar no gosto da cebola, mas enfim, vou pensar na cebola porque ela tem um monte de cascas. Aquela parte bem saudável, que não é a de fora, que não é a bem de dentro, mas aquela bem fofinha, bem suculenta da cebola, está o Talmud. Se nós não passarmos pelo Talmud, se nós não entendermos, não estudarmos o Talmud, nós nunca saberemos sobre a Kabbalah, porque nós podemos achar que sabemos, mas nós não temos a base. Nós não temos a base, então tem sempre muitos comentários e infelizmente não é exatamente no YouTube, mas o meu Instagram bomba perguntando. Poucos seguidores e os poucos que tem perguntam a mesma coisa. Quando é que você vai falar de Kabbalah? Estou falando agora, ó. Estou falando de Kabbalah. A Kabbalah do dinheiro, a Kabbalah do amor, a Kabbalah do que mais? Do milagre, a Kabbalah da pele bonita, a Kabbalah do quero emagrecer, a Kabbalah do que eu faço com o marido, a Kabbalah da prosperidade, a Kabbalah não sei do que. Isto quando nós não encontramos na própria internet ou em livros, infelizmente, impressos, a palavra Kabbalah falada Kabbalah. Aí essa me dói dentro do fígado. Mas, enfim, nós vamos então ler agora, vamos entender do que eu estou falando. Capítulo 36, terceira parte, método. E ó, vamos deixar um alerta aqui. Não quero dizer que você, não quero dizer que eu, não quero dizer muito menos que nós não temos condições de estudar, de aprender a Kabbalah. O que eu quero dizer é que para ler basta sermos alfabetizados. Então qualquer um lê. Para decorarmos frases bonitas de efeito e conseguirmos tantos seguidores como gente achando que as coisas são milagrosas, né? E tudo cai assim, o maná não está caindo do céu mais. Nós já saímos do deserto. Agora é por nós. Deus fica ali mantendo as ferramentas em dia para que nós a usemos. Então, não quero dizer que nós não somos capazes. Não quero dizer que nós não somos capazes, mas nós vamos entender de onde é que começa esse entendimento verdadeiro. Como eu disse, para ler o Talmud, a Kabbalah, basta que sejamos alfabetizados. Se soubermos hebraico, melhor ainda, vamos ler em hebraico. Para decorarmos os conceitos, decorarmos os textos, decorarmos versículos, decorarmos o que os sábios disseram, basta que nós sejamos bons decorebas, que nós decoremos. Que se nós já sabemos ler, já sabemos decorar e também tivermos uma boa oratória, uma boa performance, nós precisamos ser ali, então, atores. O que isso importa? Você aparecer, você se sobressair, porque quer mostrar que tem alguns poderes que os outros não têm, alguma coisa assim, perante o seu semelhante, sendo que o nosso objetivo aqui é amar o semelhante como a si mesmo, é fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós, e todos rumo a como esqueci do Buzz Lightyear, pois é, né? Ao infinito e além. Nosso objetivo é servirmos a Hashem, mas não com mentiras. E proferir as mentiras para as outras pessoas é um mérito negativo que atrasa o coletivo e atrasa você individualmente, que pensa que sabe, quer ensinar e se acha no direito de ensinar porque pensa que é um erudito. Tá? Eu estou falando como se eu estivesse falando no espelho, porque isto serve para mim também, isto serve para todo mundo, que não tem um entendimento, mas que acredita que tem. Então vamos lá. A importância do Talmud para o povo. Me desculpem por essa retórica tão grande aqui. Eu vou fazer um tss de menta aqui na minha garganta, que não está muito boa. E nós vamos aprender, então, quando nós vamos tomar remédio,
né? Basicamente, tá? Um comprimido, uma coisa assim. Estou falando no básico. Ou assim, na boca nós vamos fazer uma bênção, porque nós vamos consumir. Nós vamos ter a permissão de Hashem de utilizar este produto que de uma maneira ou de outra saiu da boca dele. Então nós vamos fazer Shakol aqui também. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shakol nerea bedvaro. Já borrifei 4 de uma vez porque a coisa não tá boa aqui na garganta. Então vamos lá, a importância do Talmud para o povo. Historicamente falando, o Talmud é o pilar central da cultura judaica. Essa cultura é multifacetada, mas cada um de seus numerosos aspectos está, de certa forma, ligada ao Talmud. Isso não se aplica somente à literatura que trata diretamente da interpretação ou continuação do Talmud, mas também a todos os outros tipos de criatividade judaica. A literatura alárrica é naturalmente toda baseada no Talmud, mas a maior parte da filosofia judaica original também se inspirou nele, de uma ou de outra forma. O que quer dizer aqui? Claro que toda a literatura, né? Doutrina, por exemplo, como a gente chama no direito, tem a prática e tem a doutrina. Então a literatura sobre as leis judaicas, elas são completamente baseadas no Talmud, e fica muito claro isso quando nós vamos ler a literatura alárrica, as explicações baseadas no Talmud, de livros, enfim, que os autores resolveram escrever sobre isso. Como se já não bastasse tanta coisa no próprio Talmud. Mas aqui ele deixa muito claro que as outras áreas, como a própria filosofia judaica, se utiliza de uma maneira ou de outra do Talmud. Vamos adiante, vamos tirar o óculos. Vamos. Não está bom os olhos também, por isso eu disse que não estava tudo tão bem assim, mas também não está tão horrível assim. Vamos lá. É impossível abordar a exegese bíblica, Nós já sabemos o que é exegese, aquele trabalho que não é só a etimologia da palavra, mas onde ela está colocada no contexto, a ortografia, tudo. É trabalhado o significado de uma maneira geral de cada palavra, dentro de cada contexto, dentro de cada oração de um texto, de um conteúdo. Então é impossível abordar a exegese bíblica ou a filosofia judaica ou esotérica sem o conhecimento do Talmud. Até as obras que não têm conexão aparente com a literatura talmúdica, como poesia ou preces, são por ele inspiradas em várias formas. Aqui cheguei a pôr um amarelinho aqui, um marca-texto. O estudioso que diz entender o significado e intenção de determinada temática judaica compreenderá, depois de aprofundado exame dessa literatura, quão estéreis são as tentativas de absorver o conhecimento judaico enquanto se ignoram suas fontes básicas. Fontes básicas. Não é só a Bíblia, né? A Torá, o Tanakh inteiro, mas é o Talmud. O Talmud deu vida àquilo que não se compreendia da Torá. Então, você vai compreender que quando for fazer um estudo aprofundado, que realmente suas tentativas são estéreis de absorver esse conhecimento se você não souber a base. Se você simplesmente arrancou tudo de uma vez, as cascas da cebola, jogou de um lado e foi no miolo, você não vai ter o conhecimento real. Você vai ter uma interpretação errada e você, se passar isto para adiante, pior fica. E nós temos o resultado aí, das vertentes que grudaram um livro na Torá e a partir dali inventaram todo tipo de Kabbalah, todo tipo de filosofia, todo tipo de lei, todo tipo de tudo baseado em coisas erradas. As religiões que as pessoas dizem derivam do judaísmo, não vou falar o nome, determinada religião, determinada vertente, que não é só uma religião, mas são várias que utilizam
este colado, né, este livro colado na Torá, não estudam o Talmud. E alguns deles sequer o reconhecem. E eu não estou falando nem da boca para fora, nem de leitura daqui ou dali, mas da boca deles. Da boca deles falando para mim, não, nós não aceitamos o Talmud, nós não estudamos o Talmud não é de todo verdadeiro e só citam alguma coisa do Talmud quando eles encontram algo que acham que está beneficiando a personagem do livro 2. Então, não dá. A cultura judaica foi criada através dos séculos por eruditos que eram incapazes de esquivar-se da influência da esfera talmúdica. Incapazes de esquivar-se da esfera talmúdica. Estamos falando de eruditos, então imagine nós. A maioria deles não desejavam fazê-lo. Até quando escreviam obras aparentemente independentes, suas ideias, princípios e métodos de expressão tinham raízes na literatura talmúdica. Um erudito medieval declarou certa vez. Um momentinho. O erudito medieval declarou certa vez. Essa aqui, guardem, escrevam, dê pausa e copiem. Quando estudei a obra alaica do Maimônides, o Rambam, parecia-me que estava entendendo igualmente tudo. Mas voltei a ela e vi que, na verdade, só entender as seções sobre as quais eu tinha um conhecimento básico do Talmud, enquanto nas outras partes nada entendera. Esse fato, que é mais evidente na literatura alaica, pode, da mesma forma, ser aplicado a outras espécies de literatura judaica, onde os que não são versados no material de fundo básico não têm consciência das limitações do entendimento do texto. Olha que grave isso, entendam isso. Nós somos estudiosos, nós entendemos isso. Onde os que não são versados, tá? Em qualquer área, que não é só na alaica, não são versados do material de fundo básico, não tem consciência das limitações do seu entendimento do texto. Quer dizer, não tem consciência da sua limitação. Erra na interpretação, não sabe se entendeu ou se não entendeu, julga que entendeu algo que não entendeu, e por muitas vezes, nos dias de hoje, nós, Bnei Noach, nos reunimos, vamos conversar sobre alguns assuntos deste nível, percebemos, se nós estivermos aqui estudando o Talmud essencial e o Talmud propriamente dito, nós vamos entender, nós vamos ver discussões complicadas e certezas faladas por determinadas pessoas completamente fora da realidade do Talmud, completamente longe, distante da base. Então, se você tiver um pouquinho mais de base, você vai ter uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas sobre isso. Mas você não gostaria que elas continuassem entendendo errado? Então, como fazer? Bem difícil. Por isso, o ideal é que todos estudem muito bem a Torá, que todos aí comecem a estudar o Talmud muito bem, se tiverem a intenção de falar de coisas adiante. Porque quando nós falamos de segredo, quando nós falamos do que é esotérico, isto produz no ser humano um desejo, uma vontade, um ímpeto muito grande de saber sobre essas coisas, de compreender. E isso é perigoso se você compreender errado e passar adiante. Eu vou repetir aqui, nós estamos há mais de 2000 anos sofrendo sim, a confusão que foi feita, o que significa isso, o que significa aquilo, está lá escrito, eu sei. Nós estamos até agora explicando Isaías 53, Isaías não sei mais o que, Ishayahu, estamos explicando e dizendo que não era disso, era daquilo que eu estava falando. Então imagina quando se trata de algo realmente profundo. Muito cuidado com o produto que vocês consomem, seja aqui na internet,
seja livros, seja o que for. Muito cuidado. É na base que nós temos que ir. E se não existem traduções muito boas, nós vamos mais devagar ainda. Ou aprendemos o hebraico ou o aramaico. Porque lembrem-se, o Talmud está escrito em aramaico com as letras em hebraico. Mas a língua é aramaico. Implicações socio-históricas. Olha só, talvez agora que eu já nem me lembro, vai ser exatamente do que eu estava falando, que ele vai dizer. Né? Agora, novamente, a bênção, porque este aqui não é um troço de menta, isso aqui é a água. Então, a gente faz a bênção novamente, porque é outro alimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nehiah bidvaro. Não tem como eu dar pausa toda vez que eu bebo água, porque eu tomo água como um camelo no deserto, quando dão água para ele. Implicações socio-históricas. O Talmud não é simplesmente importante num plano intelectual e literário. Tem também implicações socio-históricas de grande alcance. É razoavelmente certo que nenhuma comunidade judaica poderia sobreviver por muito tempo se perdesse a capacidade de estudar o Talmud. E aí, eu digo para vocês o seguinte, se as comunidades judaicas não tivessem mais, de maneira nenhuma, não conseguissem mais estudar e entender o Talmud, o que seria de nós, Bnei Noach? O que seria? Bem isso. Não tivessem capacidade. Algumas comunidades não produziram eruditos de seu próprio meio por causa de sua pobreza material e falta de candidatos adequados, em consequência dos decretos das autoridades ou de indiferença. Nós vemos aqui, nós sabemos das perseguições, nós sabemos da assimilação, nós sabemos daqueles que não podiam, aqueles que eram obrigados a se retirar do país. Enfim, nós sabemos de toda a perseguição mesmo, mas também da desistência, da não vontade de alguns de estudarem para que se pudesse ter eruditos, produzisse eruditos próprios. Bom, entretanto, fosse qual fosse a razão, o fato é que tais comunidades não conseguiram sobreviver. Entendeu? Nem sobreviver. Essas comunidades. No correr da história judaica, várias comunidades étnicas tentaram manter seu judaísmo, às vezes até em bases estritamente tradicionais, sem a cultura talmúdica. Pensem bem. O mesmo processo ocorreu em todas elas. Os componentes do seu judaísmo debilitaram-se e começaram a desintegrar-se. O significado mais profundo das questões já não era plenamente entendido e desenvolveram-se interpretações inadequadas, de sorte que, apesar de sinceros esforços para manter as tradições, dessas tradições foram arrancado um componente fundamental e essas comunidades perderam sua vitalidade e extinguiram-se. Se eu interpreto errado uma lei importante e passo adiante esta interpretação, eu não só deturpo a tradição, mas eu ensino errado, eu deturpo a letra da lei, a Torá escrita, porque o Talmud vem dela, eu deturpo a própria lei, o cotidiano e pior do que tudo isso, eu faço com que o outro aprendendo errado passe adiante ou desista. Vejam a importância, a gravidade que é interpretar errado, principalmente se você passa adiante. Se você não tem certeza, está lá estudando, é autodidata, nossa, menino, é autodidata, não conseguiu falar com o rabino, está sozinho, não tem meshivá, não tem a sinagoga, não tem o grupo, não tem isso, não tem aquilo, quer estudar sozinho. Então estude, volte, estude de novo, estude de novo, leia, estude e compreenda. Leia novamente, estude novamente. De cabo a rabo, todas as coisas, as mesmas coisas, novamente. Forme a sua interpretação, compreendi. Leia de novo, não era isso. Compreenda. E limite-se aqui, não ensine a ninguém. Não passe adiante. Aprenda você, passe adiante aquilo que você realmente compreendeu. Porque sim, nós queremos todos ensinar e aprender uns com os outros, mesmo não sendo eruditos.
Porque para sermos eruditos, nós vimos no capítulo passado, no capítulo 35, estamos meio que bem longe. Nós. E vamos aqui também ver que estamos bem longe. O mesmo processo ocorreu... Não, deixa eu já li essa parte aqui, me desculpe. Às vezes, o processo levava muitos anos, com a tradição tornando-se cada vez mais questão de exterioridade por falta de sábios capazes de dotá-la de vida nova. E seguia-se inevitavelmente a assimilação. Fácil demais assimilar uma pessoa que perdeu aqui a conexão total com a base do judaísmo. Outras vezes, a catástrofe vinha rapidamente. Fortes pressões externas abatiam-se sobre os judeus e muitos eram incapazes de suportá-las e abandonavam o seu judaísmo. Então, ou assimilava ou abandonava de vez. Tá muito difícil aqui, é muita pressão, histórica, não deu, não dá pra mim, sabe? Quando a gente chega nesse... Estou com um problema aqui. A gente chega nesse denominador incomum aqui, nesse denominador horroroso aqui, a desistência. Pois é. Coluna dorsal, esse é um outro subtítulo. Coluna dorsal. Já entendemos aqui que estamos falando do tronco, que estamos falando do alicerce, estamos falando realmente desta árvore, né? Da coluna dorsal desse entendimento, não é a coluna dorsal do próprio Talmud, a coluna dorsal do judaísmo em prática, do judaísmo consciente, daquele que vai adiante, enfim. O poder do Talmud deriva de dois fundamentos. O primeiro, já registrado, é o fato de que ele constitui a coluna dorsal do multiforme conhecimento judaico. Ele é a coluna dorsal, o Talmud. E, quando removido, seja por ato arbitrário ou por força de acontecimentos, os outros componentes só se ligam uns aos outros maquinalmente e ocorre desintegração gradual, escolhendo cada indivíduo apenas os aspectos que para ele têm apelo. Esse fundamento aqui, que ele disse ser o primeiro, eu vou precisar explicar. Como diz ali o primeiro já registrado, é o fato de que ele constitui a coluna dorsal, tarará, né? Multiforme conhecimento judaico, e quando removido, quando o Talmud é removido, então nós estamos falando daquela religião que eu estava falando antes. Por interesse arbitrário, tá? Ou não, então nós vamos falar aqui do arbitrário. Por livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, pressão, foi retirado, né? Alguns tratados do Talmud falam sobre determinada pessoa de maneira que esta religião, que eu não vou falar, não queria que o povo soubesse sobre a personagem. Outras passagens é associado a este personagem e fica meio benéfico. Então aqui se podia. Então entendeu-se que melhor é que não se estudasse nada do Talmud, porque não conseguiram arrancar nem colar nada, né? O segundo Talmud, tem o antigo Talmud e o novo Talmud. Não conseguiram fazer isso, não tinham essa intenção, porque é muito difícil o Talmud. Então, seja de forma arbitrária ou por força dos acontecimentos, né? Desses acontecimentos, dessa assimilação obrigatória, e aí nós temos de tudo, tá? Com aquelas palavras tão horrorosas que queimaram as pessoas em fogueiras, que foram torturados, que foram expulsos de países. Esta religião que cultua o amor, né? Ela cultuou também não se estudar o Talmud, para não encontrar lá nada que pudesse enfraquecer os seus alicerces. Essa é uma, tá? O outro fundamento... é aqui, ó. Ou escolhendo cada indivíduo apenas os aspectos que para ele tem apelo. Outro problema aqui dentro do primeiro fundamento. Aquela pessoa
que você estuda o judaísmo, eu estudo o judaísmo. Então me fale sobre o Talmud. Não, eu estudo a mística somente. Tá, nós já sabemos que nem entendeu a mística. Nem sabe o Talmud que entender a mística. Eu sei que tem umas bolinhas lá e eu vou falar que é isso. E o amor, e os atributos, e não sei mais o que. Desculpe eu estar assim meio irônica, mas é que não dá. Não dá. Você precisa ainda discutir ou às vezes conversar e tal com pessoas que não entenderam nada. Não entenderam nada, mas sabem ler, sabem compreender ali o que está escrito. Fica tudo tão bonito, textos maravilhosos, mas não entenderam nada. Não entenderam nada. E assim é a internet e muitos livros. Eu tive a infelicidade, certa feita, de comprar um livro indicado. Cuidado até com quem indica livro. Fui ler o livro lá, o cara era o cara da cabala. A cabala da coisa aqui, da coisa ali. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é. Só usando o é. E falava só da árvore da vida. E esta sefirá significa isso, porque Deus quis dizer isso. Ele sabia absolutamente tudo sobre tudo. Eu comecei a ler aquilo, vi que ele não tinha conhecimento nenhum do Talmud, não sabia diferenciar alhos de bugalhos, tá? Tem aquele problema que é o emocional, né? O emocional dentro de um texto que agrada o ser humano, porque o ser humano é todo emocional, todo dodói, e aí não consegue compreender a Allahá, não consegue compreender as divergências dos sábios, não consegue, nem sabe, nem chega no Talmud, vai direto ali, porque é só colocar os coraçõezinhos assim que todo mundo gosta. E eu comprei aquele livro. Cada real jogado no lixo. Ou, quem sabe, não, e aprendo com os erros e digo, se eu não sei, não falo. Pelo menos não coloco num livro, né? Bom, então aquelas pessoas que, assim, aqueles que foi um problema também. Não, é só aquilo que for de apelo mesmo, meu. Aquilo que for de meu interesse. Eu quero estudar somente o Tratado Brahot, porque os outros não me interessam. Porque os outros eu não entendi, na verdade, eu não entendi, então aquele que eu entendi, que me ficou mais fácil, eu vou estudar, eu vou amar, eu vou passar adiante, mas eu não vou estudar os outros. Não pode. Quando você está na escola, você vai ter que estudar todas as matérias que lhes são expostas lá, obrigatórias, e você vai precisar passar de ano sobre todas as matérias, você não vai escolher uma ou outra. E essas coisas de escolha de hoje em dia que tem eletivas e tal, uma porcariada, estou ofendendo o porco novamente, nem é nem é de minha concordância, não concordo. Eletiva disso, eletiva daquilo. Coloca o básico e dá o básico bem feito. Entra na escola, aprende o básico e o básico bem feito. Pronto. Fiquei babinha. O outro fundamento da importância do Talmud relaciona-se com os singulares métodos de estudo, né? Lembram que alguns capítulos atrás, já na terceira parte sobre método, nós falamos os métodos intrínsecos, né? De como estudar, de como interpretar. E eles são muitos e difíceis, né? Então, a importância do Talmud relaciona-se com os singulares métodos de estudo. Como já vimos, o estudo do Talmud não pode limitar-se à simples memorização maquinal. Ele implica renovação e inovação constantes, requerendo participação ativa e envolvimento emocional e intelectual dos estudantes. Lembram quando nós falamos daquela técnica mnemônica para memorizar, mas você precisa interpretar e entender. E nós vamos entender muito bem quando ele fala do envolvimento emocional. Não é o mimimi, tá? Não é o emocional que eu estava falando outro, é outro. É você conseguir ficar reto no momento do estudo, intelectualmente e emotivamente, para você assimilar, compreender, ir no fundo, na raiz da questão. Porque nós estamos falando de Talmud. Talmud são questões colocadas em prática, na prática pelos sábios. Alguém pode observar maquinalmente todas as leis da Allahá, não é aquilo automático, rotineiramente, sem efeito lesivo à observância das mitzvot. Quer dizer, não vai lesionar a observância das mitzvot. Você vai cumprir as mitzvot, tudo bem. Mas aquilo ali do Talmud foi tudo de forma automática, maquinal, como ele utiliza a palavra aqui. Pode estudar muitas outras esferas do judaísmo de forma completamente passiva,
tá? Mas este estudo passivo transfere o centro de gravidade da experiência a outras esferas e torna possível oferecer qualquer interpretação que se deseje. Entenderam? Então, além de tudo, qualquer interpretação que se deseje quando você age desta maneira. É claro que está errado, não podemos ser passivos aqui, né? Um homem pode estudar intensivamente a Bíblia e a Cábala. Falou a palavrinha mágica. A palavra mágica, abracadabra. Sabem que a expressão abracadabra é judaica. Bom, a Bíblia e a Cábala. Inserindo consciente ou inconscientemente as ideias de seu próprio tempo e local. Olha só, um homem pode estudar intensivamente a Bíblia e a Cábala, colocando dentro, consciente ou inconscientemente, as ideias do seu próprio local e tempo. Mas, após algum tempo, evidenciar-se-á que, embora a aparência externa se tenha mantido judaica, o conteúdo interior alterou-se a ponto de se tornar irreconhecível. É a Cábala que nós vemos todo dia no Instagram, na internet, nos livros. O profundo dela está irreconhecível. Até as citações do Zohar, as citações do Sefer Yetzirah, as citações do Bahir, as citações desse tipo de conteúdo profundo, antigo e verdadeiro, totalmente irreconhecível. Mas está usando o título Kabbalah, todo mundo gosta, todo mundo vai, todo mundo acha que aprende. Quando vai falar de Kabbalah prática, então, é uma fila, né? Uma fila, porque agora eu vou aprender a fazer a mandinga aqui, agora eu vou a magia vai acontecer. Lê do engano. E se alguma coisa acontecer, que é alguma coisa prática, acontecer e você interpretou errado o que significava, por conta desses poderes latentes que temos, nós seres humanos, cuidado, porque além de tudo você pode lesar o outro, você e o mérito para o mundo vindouro. Então, muito cuidado, nós estamos aqui machucando a alma junto. Nós estamos mentindo por fora e por dentro. Bom, enfim, chega a ser irreconhecível. Isso não vale para o Talmud. Se bem que seu estudo pareça pedir imensamente menos fé interior ou reverência, requer um grau muito maior de participação ativa. Não existe possibilidade real de se estudar o Talmud de forma exteriorizada e alienada, dado que o estudante sincero se torna parte da essência do Talmud e, com isso, um participante da vida criativa judaica. Quer dizer, eu li no Talmud e estava escrito assim. E você leu. Você é só um leitor mesmo, quer estudar? Mas eu estudei no Talmud que o Rabi Yohanan disse tal coisa e Eleazar disse tal coisa. Esse aqui divergiu daquele lá e eu li lá que essa aqui que foi aceita. Então, se ela foi aceita assim, é assim que é e vai ser assim pro resto da vida. E o Talmud é uma obra inacabada e você precisa ser um Bnei Noah, um Ben Noah ou uma Bat Noah com um espírito bem judeu mesmo, que significa questionar. Questione. É a Torá que nós não mexemos. É a Torá que nós simplesmente acreditamos, nós fazemos e escutamos depois, como uma ordem bem feita, bem dada por um pai e uma mãe dentro de casa. Só obedece. O Talmud nós questionamos. Nós questionamos os sábios, nós questionamos as interpretações, nós questionamos as resoluções, nós questionamos. Assim nós crescemos. Isso não pode ficar escasso dentro do estudo judaico dinâmico, porque o Talmud é parecido, sim, com o direito, com o nosso direito que é dinâmico. Mudam as necessidades, se evolui, existe a tecnologia, os mundos, os tempos modernos e tudo mais. Ninguém dá as costas porque existe no Talmud e simplesmente questiona, traz de forma idônea para os dias de hoje, assim como
Já falamos aqui sobre a discussão deles sobre inseminação, algo que parecia impossível. Teve que ser discutido. Por quê? Para você ser um participante da vida criativa judaica. Em certas gerações, os sábios advertiram contra o estudo excessivo da Bíblia em si. Olha só, eles advertiram contra o estudo excessivo da Bíblia em si, tá? Precisamente como advertiram contra o estudo da filosofia, até da filosofia judaica, advertiram. Ou temeram o estudo não supervisionado da Kabbalah. Temeram! Os sábios avisavam, os sábios sabiam que não é assim, que tu não pega o miolinho primeiro. Eles tinham receio até da filosofia, até mesmo da filosofia, que é uma coisa que você pode ficar divagando se quiser um pouco, porque a filosofia trata de fazer perguntas, não quer respostas, esse tipo de coisa. Ficar filosofando. Você pode ficar filosofando até mesmo as respostas. Temiam o estudo não supervisionado da Kabbalah. Mas como é que ia ser supervisionado se os próprios sábios já estavam sabendo menos? Porque estavam ou indo só para o lado que interessava, ou não compreendiam, estavam sendo mais escassos e tudo mais. Imaginem agora, parem, sentem aqui, está assistindo, parem e pensem agora a salada de fruta, o fato realmente da Kabbalah ficar irreconhecível a profundidade. Nós estamos falando do ato da criação, nós estamos falando do homem em si, nós estamos falando da essência e semelhança da criatura com o Criador, tudo isso, todas essas coisas dos poderes, sim, poderes, que eu não sei que palavra usar, que existe em nós, com relação ao que não é tão matéria, mas é sutil. Como que você vai explicar determinadas coisas? Como é que você vai explicar a ressurreição da carne? Ressurreição dos mortos, ressurreição da carne? Se a pessoa não entendeu sequer que este corpo é só uma vestimenta. Como que você vai explicar que a pessoa precisa ser do bem, no médio, no grosso modo, ser do bem, pelo menos para que ela tenha méritos de receber o bem, pelo menos isso. Você não quer servir o outro, mas seja do bem, seja normalzinho. Como é que nós vamos explicar isso para uma pessoa que ela nem sequer entende que este fato, deste mérito esotérico, deste mérito espiritual, não é, por muitas vezes e na maioria das vezes, possível se receber em uma vida só? Como que você vai explicar isso? A pessoa então vai dizer, então tem várias vidas? Então você vai precisar, ela nem entendeu que 70, 80 anos não é o suficiente para nós chegarmos num patamar de quase perfeição, para chegarmos perto de Hashem, para não voltarmos para cá, para realmente estarmos prontos para o mundo vindouro, para o Jardim do Éden. Como que você vai explicar isso para a pessoa? Ela nem entendeu nada disso. Está lá atrás. Entendem por que nós precisamos estudar? Nós queremos que essa pessoa que eu estou falando aqui nem exista. Nós queremos estudar. Nós queremos entender. E não existe idade para isso. Comece. Você tem 77 anos, comece hoje. Você tem 25, comece hoje. Você é um casal Bnei que tem um bebê, comece a ensinar para o seu filho lá quando ele aprender a falar, você já coloca um chamar na boquinha dele. Vamos lá. Às vezes eu fico bem louca. Bom, então em certas gerações os sábios advertiram e temeram até o estudo não supervisionado da Kabbalah. Em todas essas esferas insistiram em que antes de sondar essas profundezas, o estudante deveria encher a barriga com Talmud e codificadores. Isto está entre aspas, que antes da pessoa querer procurar as coisas, olha como eu sei, Kabbalah e não sei o que. Antes disso, deveria encher a barriga com Talmud e codificadores. Essa instrução elementar básica o capacita a estudar depois outras áreas sem se desencaminhar por várias tendências e desvios, guardando o caráter essencialmente judaico. O caráter essencialmente judaico, a Kabbalah é judaica.
os ensinamentos talmúdicos são judaicos. Não existe Talmud cristão. Então não existe Kabbalah cristã, não existe essas outras coisas, não existe, só não existe. Mas então eu vejo um monte de livros de pessoas tão cheias de renomes e de pós-graduação e que dão palestras e falando isso. Então elas são uma farsa para elas mesmas, porque elas nem sabem que são uma farsa. Elas nem sabem que são uma farsa, gente, elas não sabem. Elas não sabem, elas foram lá e estudaram. E elas são inteligentes, e elas são evoluídas, elas são cultas, só que elas pegaram o que era judaico e colocaram outro nome. E aí elas colocaram as florzinhas juntas, elas enfeitaram isso como se isso fosse assim. Elas não entenderam. Bom, e como o Talmud é de importância tão fundamental para o povo judeu, extensivamente estudado por todo o erudito judeu, é evidente que ele não somente foi criado pelo povo judeu, mas depois, a seu turno, moldou a imagem do povo. Então, ele foi criado pelo povo judeu. Não há dúvidas disso. Mas depois, a seu turno, moldou a imagem do próprio povo. Que povo? O povo judeu. É nós, Bnei Noach. Não existe maneira efetiva de demarcar com precisão a influência do Talmud sobre o povo judeu e separá-lo de outras influências. Mas é possível apontar vários fatos básicos. A erudição talmúdica num certo sentido, contraditória, um tipo de intelectualismo sagrado, mas é intelectual. E é sagrado, é separado dos outros, santificado. Sagrado é separado dos outros. Impõe uma ênfase sem paralelo sobre aspectos teóricos, analíticos e críticos do pensamento humano. Ninguém pode estudar o Talmud sem ser ou se tornar um cético eterno. A forma do próprio estudo é baseada em séries de perguntas de todos os tipos e espera-se que o próprio estudante formule as suas próprias indagações e fale de suas dúvidas e problemas. Ao mesmo tempo, o estudo talmúdico não é considerado simplesmente como um exercício secular de desenvolvimento da mente ou capacidade abstrata do pensamento, mas como tema de santidade intrínseca. Quando terminar aqui, deve ter mais uns 2 capítulos, esse nosso estudo aqui, essa nossa playlist. Eu prefiro chamar de playlist porque eu não sou uma professora, eu sou uma metida. Eu quero pegar um Talmud e vamos abrir, e de repente eu procuro antes de chegar aqui, ou eu vejo alguma coisa mesmo às cegas, assim, aleatoriamente, para nós lermos alguma pergunta, alguma resposta, a divergência sobre aquela, para vocês que não conhecem, porque eu não estou dizendo que ninguém conheça. Talvez muitos de vocês já tenham Talmud, já abriram, já estão bem familiarizados, porque nós estamos estudando o que encontrar dentro dele. Então, para nós podermos ver, assim, quem nunca viu, pergunta, resposta, divergência sobre aquela e tudo mais, para nós compreendermos que é um exercício intelectual, extremamente intelectual, mas que precisa ter uma pincelada ali, não só do sagrado, né? Intelectualismo sagrado, mas uma pincelada do emocional. Não é o emocional mimimi, é daquele que você traz aqui para particularmente aquela questão, para poder compreender com todas as esferas e com as ferramentas que a Hashem nos deu. Vamos ver aqui alguma coisa no futuro bem próximo. O homem questionador, pesquisador e cético não é excluído do círculo dos crentes. Veja, não é excluído. Ninguém está dizendo que ele não tem fé e que ele não acredita, que ele não é um crente. Ao contrário, ele se torna o porta-voz da obra central da religião judaica, a fonte primeira da Alahá e da conduta cotidiana. Nós não estamos falando de fé cega, então nós estamos falando de fé lógica. Então nada mais lógico do que nós encontrarmos isso em estudantes, em estudiosos, em sábios do Talmud, que de uma maneira intelectualizada precisaram e interpretaram intelectualmente, então encontraram as coisas ali, a fé deles é uma fé lógica. Então, obviamente, é uma fé muito mais forte e verdadeira, porque ela é lógica.
E quando nós encontramos dentro da Torá e dentro de alguns preceitos o ilógico, aí nós já conhecemos o que é lógico, nós já acreditamos em tudo, nós sabemos Deus, então nós aceitamos este preceito que é ilógico. Mas só quando nós tivermos a base do que é lógico, do que é intelectualizado, do que o intelecto subjuga o emocional, e aí sim são ferramentas que podem trabalhar juntas. Esse processo cria um misto singular de fé profunda e ceticismo questionador, que tem caracterizado o povo judeu através dos tempos. Baruch Hashem. O questionamento e a autocrítica incessante, juntamente com a constante consciência de que mais além dela está uma realidade à qual se deve aderir, é um tema central da existência judaica. Uma interessante narrativa relata que... estava lendo corrido. Uma interessante narrativa relata que, como resultado de uma série de catástrofes pessoais, certo erudito sentiu que sua fé enfraquecia e pediu orientação a um dos grandes doutos da época. O sábio apresentou-lhe uma difícil questão das Tosafot. Sabemos o que é Tosafot. Comente aqui embaixo o que é Tosafot. Eu ia dizer aqui o que é, não vou. Comente, por favor, aqui embaixo, nos comentários, o que é Tosafot. Se você está aqui estudando conosco há bastante tempo, sabe. É a questão das Tosafot. E o homem respondeu corretamente. O sábio propôs em seguida outro problema. E de novo o homem proveu a solução. Continuaram dessa maneira por algum tempo, até que o sábio disse: como vê, apesar dos problemas que suscitam, as Tosafot são verdade, e o Santíssimo, abençoado seja ele, também é verdade, apesar de todas as dúvidas e problemas. Tal conclusão é mais que mero casuísmo, uma vez que reflete a educação humanitária proporcionada pelo Talmud aos que o estudam, uma mistura de capacidade e direito de questionar com a capacidade de criar harmonia e acordo entre elementos diferentes e de se achar soluções. Assim, o estudo do Talmud tem guiado seus estudantes, todos os judeus que denotavam algum talento para estudar na busca da verdade, pelos caminhos do pensamento que recusa ser estorvado por qualquer pretexto, incomodado por qualquer pretexto, na tentativa incessante de achar melhores métodos para solucionar os problemas existentes. A busca da verdade, indubitavelmente, não se reflete apenas no próprio estudo, mas em todas as esferas da vida com que lidam os estudantes, todas as esferas da vida. Vai lá estudar o Talmud e você vai ver. Talmud, Torá, Bíblia, Taná, Judaísmo, tudo. Você cresce por dentro, você cresce por fora, você entende as coisas, você consegue ver as suas limitações, você vê onde não tem limitações, você se controla. O crescimento é nada igual, nunca vi. Último subtítulo deste capítulo, então, dimensões alternativas. Essa atitude também explica a infatigável busca de dimensões alternativas das coisas. A recusa em se contentar com soluções simplistas gera a experiência constante de ver as coisas sob uma luz diferente. As frases talmúdicas, olha só, Vedilma Ipra, que é e quem sabe o contrário seja verdadeiro, e Ipra mistabra, o contrário vale. Então, vou ler novamente. E quem sabe se o contrário seja verdadeiro? Essa é uma frase. E o contrário vale. Esta é outra frase. Então, o contrário pode ser verdadeiro e o contrário vale também. Lembra que eu disse aqui num vídeo que mesmo aquilo que não era aceito, vamos então, são quatro pessoas discutindo lá sobre o mesmo assunto, sobre a mesma questão e precisa chegar no veredito. Então, entendeu-se que aqui como a Allahá vai ficar essa aqui, a decisão é essa aqui, tá? A decisão é essa aqui, tá? Aí vem a frase
E quem sabe o contrário seja verdadeiro. Mas como é que nós vamos fazer agora se nós decidimos por essa? O contrário vale também. O contrário vale também, porque você vem de lá e diz para mim, quem sabe o contrário seja verdadeiro, aquilo que eu digo para você o mesmo. Tudo era aproveitado o tempo todo. Também influenciam a abordagem em geral. O senso crítico é mais tarde apontado a problemas sociais, científicos e econômicos e às vezes cria a centelha de gênio que revela outra possibilidade, o oposto da ordem existente e constrói uma nova ordem e modelo. O Talmud é uma obra inacabada, como o ser humano. O Talmud também é uma poderosa arma na imposição da sensatez. O mundo espiritual judaico sempre esteve exposto ao elevado grau de tensão social. Hoje, então, hoje é tensão social, econômica, espiritual e balística, né? E tais pressões inevitavelmente estimulam o extremismo a partir da concentração sobre os aspectos materiais da vida para adentrar numa esfera de misticismo remota do mundo cotidiano. O Talmud constitui um fator estabilizante, a voz da sanidade no mundo discordante e desunido. O Talmud estabiliza. Ele é a voz da sanidade no mundo discordante e desunido. Seus objetivos e os modelos segundo os quais ele opera são sempre tomados deste mundo. E os pontos de consideração sempre são reais e nunca alçam voo na esfera prosaica e mundana. Nunca alçam voo da esfera prosaica e mundana. No entanto, ao mesmo tempo, nunca existem exclusivamente no seio da realidade pragmática e ao fundo sempre sentimos o grande mistério da Torá e a premente necessidade de agir e pensar de formas que não estão relacionadas com a experiência e senso comum do dia a dia. Essa combinação salvou o povo judeu e cada judeu do duplo perigo do materialismo de um lado e de outro, o misticismo alienado. Esta força, sabe, misticismo alienado, né? Essa força moderadora não foi por ser o Talmud a mediatriz entre os dois, mas porque ele é, em certa medida, uma síntese, combinando ambos os elementos de forma peculiar. Você encontra no Talmud as discussões, você encontra no Talmud matérias, materialismo, misticismo, mesmo que parece que está camuflado, lá está. No Talmud, o Talmud deu voz para a Torá, através dos grandes sábios, da Mishnah, né? Mishnah, Gemara, Talmud. A Mishnah não é a mesma coisa que Gemara e Talmud, mas a Gemara é a mesma coisa que Talmud, tá? Bom, esse foi o capítulo 36. Lembre-se então que nós não queremos de maneira nenhuma ofender alguém, dizer que a pessoa não sabe, que a pessoa sabe, que a pessoa ou é ignorante, ou é burra, para podermos ofender todos os dias um pouquinho burro, coitadinho, e tudo mais. Nada disso é a nossa intenção. A da minha pessoa aqui, eu assumo completamente, minha única intenção é que nós vamos devagarzinho tirando as cascas da cebola, com vários riscos de errar mesmo assim, mas que nós não tenhamos pressa, que quando nós chegarmos realmente naquilo que é um segredo, se é que nós quisermos chegar ali, em termos de estudo, quando nós chegarmos ali, nós estejamos livres, leves, puros mesmo, abertos, bem brancos mesmo, bem limpos, bem alvos, eu quis dizer, alvos, né? Com homoduplação, vestes limpas por dentro, por fora, para que a gente possa absorver o que é realmente o segredo e poder, se nós não pudermos contra-atacar essa mentiraiada sobre a Kabbalah que existe por aí, que pelo menos nós não sejamos nós enganados. Então, um que não é enganado passa para o outro que não é passa para o outro, e assim por diante.
quem sabe um dia, utopicamente ou não, a gente possa realmente todos estarmos num degrau, num grau parecido, juntos mesmo, porque subimos junto nessa escadaria, é uma escadaria que sem fim de estudo, de compreensão daquilo que Hashem quer que nós saibamos, né? Hashem quer que nós o busquemos. Agora, se ele vai permitir que nós o encontremos no todo, não sabemos. Nós não sabemos. Nós o encontramos os pedacinhos, as partezinhas, assim como às vezes a providência, a Shekhinah, quero dizer, a Shekhinah não está inteira num lugar, mas sim fagulhas dela. Assim nós não sabemos como é que nós vamos enxergar Deus. Se é face a face mesmo, como é que vai funcionar esse negócio. Então vamos devagar, não seja enganado por esses falsos cabalistas, falsos eruditos. Nós aqui não somos nada disso, nem eu e nem vocês. Nós somos unicamente Bnei Noach, filhos de Noé, seguidores do judaísmo, com muita vontade de servir a Hashem, estudar, compreender e saber sobre essas coisas. Eu tenho muita curiosidade. Eu tenho curiosidade sobre todo esse tipo de coisa desde que eu era criança. Eu quero saber como é que faz, eu quero saber como é que monta, eu quero desmontar. Eu quero desmontar isso aqui, eu quero ver como é que é feito, eu quero arrancar isso aqui, eu quero ver o que tem lá dentro. Eu tenho isso. Eu sempre fui desse tipo. Então, esse foi o capítulo 36 da terceira parte do Talmud Essencial do Rabino Adenis Tausas. Eu quero que vocês escrevam aqui agora nos comentários duas coisas. Uma, me responda se você sabe o que é Tosafot, né? Porque se você está aqui aprendendo, nós aprendemos, nós já estudamos. E outra está fazendo sentido? Você está apto, seguro para abrir o seu Talmud? Abrir o bolso e comprar um Talmud traduzido mesmo e depois fazer um curso de hebraico também? Que eu ia dizer que não custa nada, custa o valor do curso, mas no caso vale a pena? Essas duas coisinhas aqui embaixo. Vamos hoje ler o Salmo 82, tá? 82. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem todas aquelas coisas que vocês já decoraram, porque nós temos uma técnica mnemônica de memória, todas aquelas coisinhas que fazem bem para mim, que fazem bem para vocês, que fazem bem para a humanidade. Vamos colocar as coisas que são verdade, sigam rabinos que realmente vale a pena. E eu vou fazer uma propaganda do Rabinaço. O Rabinaço é o Rabinaço é o nosso rabino, o rabino da nossa comunidade, o rabino Roni Gurvix, do Contraste. E se você estiver com mais vontade ainda de estudar e saber umas cositas a mais, a Academia de Moisés. Do rabino Gurvix também. Vamos lá então, um salmo de Asaf. Eu vou pedir alguma coisa aí. Por conta de ter feito propaganda do Contraste, que nem precisa, porque está cheio de gente. Maravilhoso. Lá você tem verdades. Vamos lá, então. Um salmo de Asaf, o Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça, e ele, entre os juízes, promulga a sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão, procedei corretamente para com o aflito e o desamparado, libertai o oprimido e o indigente, salvai-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender, vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade, abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, vós sois juízes, vós, ó juízes, sois como os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo ser humano, também haveis de morrer, e como qualquer príncipe haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Vou colocar meus óculos já, vocês já disseram amém, né? Quem diz amém é quem escuta, ok? Vou colocar os óculos porque errei umas palavrinhas ali que não está muito bom os olhinhos hoje. Então, um ótimo fim de dia, começo de noite, fim de noite para todos vocês. Um grande beijo, até a próxima.